A paz do nosso Senhor, amém, meus irmãos? Mais um dia aqui na presença do nosso Senhor Jesus. Trago aqui um versículo de edificação para as nossas vidas. Que Deus abençoe cada vida. Se você não estiver bem, eu creio que você vai ficar, porque Deus ele vai te edificar com essa palavra. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele reina, ele está revestido de majestade e o seu poder é para sempre. O seu poderio não muda diante das nossas situações, meus irmãos. Ele é o mesmo. Nós temos que crer que toda situação que nós estamos vivendo, ele pode mudar. Tem situação na nossa vida que nós não compreendemos o motivo de nós estarmos passando. Tem história na nossa vida, meus irmãos, que nós não entendemos como por que está acontecendo, né? Pode ter certeza que é Deus nos conduzindo para algo extraordinário acontecer na nossa vida. Amém? Acontecer na nossa vida lá na frente, porque nós entendemos só o que estamos passando. Só o que nós estamos passando. Tem hora que a nossa vida, tem pessoas que estão ali conosco, já passa, não está mais. Tem coisas que você está vivendo, já deixa de viver aquilo que você queria. Uma situação, ela muda do nada, sem você entender. Mas a única coisa que eu te digo nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, é que você simplesmente ouça a voz de Deus. Porque Ele quer te conduzir para um momento melhor na tua vida, para uma oportunidade talvez melhor na tua vida. Você tem que aprender a confiar em Deus em todos os momentos difíceis na tua vida. É nas horas sensíveis da nossa vida, meu irmão, é nas horas difíceis da nossa vida, do nosso lamento, da nossa dor, que nós temos que estar de ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, para seguir o direcionamento que o Senhor nos manda. Talvez são direcionamento difícil, atitude difícil que nós temos que tomar. Mas se Deus mandar, nós temos que obedecer. Se Deus mandar você sair de um lugar e ir para o outro, porque Ele está te mandando, tu tem que obedecer. Nós não temos que questionar, né? Talvez tenha alguém aqui vivendo nessa situação. Você está fazendo algo que é do teu desejo, que você acha que é assim que Deus queira. Mas Deus está te mandando fazer de outro jeito. E daí, meu irmão, nós não entendemos. Mas Senhor, dessa forma acho que não vai dar certo. Não, tira o nosso acho e coloca a certeza, dizendo ali, ó, eu creio, é Deus que está falando comigo nessa situação, é Cristo que está passando aqui comigo. Essa situação ela vai ser transformada, porque Cristo ele vai te levar para uma nova situação, para um novo lugar, para uma nova etapa, para um novo viver que ele vai te dar. Eu vim falar aqui, sabe de quem, meus irmãos? De Elias. O profeta Elias, ele se levantou para fazer a diferença. Só que quando nós levantamos para fazer a diferença, tem perseguição na nossa vida. A gente é perseguido, a gente, meu irmão, é ignorado, a gente infelizmente é muito invejado. E o que foi que aconteceu com Elias? Elias foi aqui levantado para proclamar verdadeiramente o evangelho do nosso Senhor, e ali por ele falar a verdade, ele estava fugindo de uma situação, aonde ele estava ali, né, profetizando para o rei Acabe, que era um rei perverso, um rei que não queria compromisso com a palavra de Deus, um rei que geralmente, né, todos os reis ali estavam colocando o povo de Deus a perder. E ali ele profetizou que ali viria uma seca muito grande, e aconteceu, o que ele profetizou aconteceu. Só que dali Elias estava fugindo por causa de tudo isso. Porque quando ele profetizou, ele é um profeta de Deus. Quando nós profetizamos no nome do nosso Senhor, acontece, meu irmão. Ele não teve dúvida quando ele profetizou que não ia chover, e realmente aconteceu, e houve seca naquele lugar, para o rei Acabe saber que realmente Deus estava na vida de Elias, para que Deus mostrasse para aquele povo o poder do nosso Senhor. E Elias ali estava fugindo. E diz assim, Elias é sustentado pelos corvos. Depois veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que dali te sustentam.
Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. Amém, meus irmãos? E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado o dia, o ribeiro se secou, porque não tinha havido mais chuva na terra. Aleluia. Mas aí você me faz uma pergunta, mas missionária, como assim? Não houve mais chuva na terra, foi ele que tinha profetizado, e ali, como é que aquele homem ia viver? Deus não poderia, meu irmão? Deus não poderia ali naquele exato momento, ali fazer brotar a água daquele ribeiro? Se ali existia água, Deus não era não é o Todo-Poderoso, Deus não poderia fazer a água nascer novamente naquele lugar? Sim, meus irmãos, Deus poderia, mas quando Deus ele quer mudar algo na nossa vida, nós não entendemos. Elias, ele estava fugitivo, Elias estava se escondendo ali, Elias estava ali sendo alimentado pelos corvos, meus irmãos. Deus trouxe a providência até naquele exato momento, mas passou dali, o ribeiro secou. Ei, muitas das vezes o ribeiro na nossa vida seca. Muitas das vezes o ribeiro na nossa vida também seca. A coisa seca na vida de alguém que está passando aqui nesse vídeo nesta noite. O ribeiro secou. O ribeiro secou. Mas Deus, ele está contigo. Às vezes, meu irmão, nós não entendemos. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Elias profetizou, houve seca. Ele não era um homem de Deus? Ele não estava vivendo a palavra de Deus, assim como eu e você. A gente está vivendo a palavra de Deus, mas a gente passa por circunstâncias, por coisas que nós não entendemos, por sequidão na nossa vida que nós não entendemos. O ribeiro de Querite tinha secado, mas até aquele exato momento, Deus ordenava corvos para levar comida, para levar pão, e ele bebia da água do Querite, mas passou dali, secou. Deus, ele levou Eliseu para uma outra posição, para um outro lado, meu irmão. Ei, de repente alguma coisa secou na tua vida para você tomar um posicionamento, para você tomar uma atitude, para você olhar e ouvir realmente o que Deus quer falar com você, para você entender que Deus, ele quer mudar uma situação na tua vida. E muitas das vezes a gente está com os ouvidos e com os olhos espirituais tampados e não enxergamos e não ouvimos o que Deus quer nos falar. Elias, ele profetizou, ele era um homem de Deus, sobre a minha palavra eu profetizo que não haverá chuva, e realmente não houve chuva, porque ele sabia da autoridade que Deus tinha dado a ele, meu irmão. Deus também sabe a autoridade que você tem com ele, Deus também conhece o teu posicionamento para com ele, mas às vezes vem situação na nossa vida que nós não entendemos. Tem passagem na nossa vida, caminhos da nossa vida que nós não entendemos. E ali a água do ribeiro de Querite secou. Se não bastasse, ele ali mandava corvos levar comida, pão, meus irmãos. Deus não deixou de sustentar o Elias, só que ali parou. Parou, porque a situação de Elias seria mudada dali para diante, meu irmão. Elias estava ali talvez como se escondendo. Ei, se você está escondendo de algo, apareça. Tu é homem, tu é mulher de Deus. Deus, ele quer mudar essa situação. Deus, ele quer tirar você desse lugar. Ei, se a fonte secou, Deus, ele quer te levar para um outro nível, meu irmão. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Elias, ele não questionou. Só diz a palavra de Deus que o ribeiro de Querite secou. Mas ao mesmo tempo que fala aqui que o ribeiro de Querite secou, olha mais embaixo a passagem da viúva de Serepta. Qual foi a ordem que Deus deu quando o ribeiro do Querite secou? Para que ele fosse até a viúva de Serepta, que ali ele ia ser alimentado e que ia sobreviver com aquela viúva. Incrível, né, meus irmãos? Só que Deus não falou para ele como é que estava essa viúva, as condições dessa viúva. Deus só falou para ele e ele obedeceu. Ei, olha aqui, quando Deus fala, nós temos que obedecer, nós não temos que questionar.
Nós não temos que questionar. Se Deus falou com ele que era para ele ir, ele saiu e foi e escutou a voz do Senhor. Ei, se Deus está falando com você que é para você ir, você tem que obedecer a voz do Senhor. Se o teu ribeiro secou e Deus está mandando você sair, é porque você tem que ouvir a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, meu irmão, nós não entendemos, mas Deus fala com pessoas aqui nesta noite. Ei, o ribeiro secou, não é para acabar na tua vida, não é para dizer que eu não estou contigo, é porque eu quero levar você para uma outra situação. Tem situação que nós não entendemos como é que Deus vai trabalhar na nossa vida. Nós não entendemos, mas também não adianta nós perguntar para Deus. O que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida é a obediência. Obedeça. Obedeça. Não sei como é que você está vivendo, eu não sei como é que você está passando, mas o meu Deus fala contigo. Obedeça. Obedeça que eu vou falar com você. Obedeça que eu vou te dar direcionamento. Obedeça. Se secou a fonte, Deus ele fala com você. Não é para você abaixar a tua cabeça, não é para você perder o teu posicionamento, não é para você parar de orar, não é para você parar de crer. Ele manda te dizer que é só para você obedecer, porque o sobrenatural vai acontecer. Ali, Elias, naquele momento, ele estava vivendo o natural. O natural, ele estava bebendo água da fonte, né? Estava no sobrenatural ali, até porque os pombos, os corvos estavam trazendo a comida. Mas ali ele ainda estava vivendo sobre o natural, meus irmãos. O sobrenatural viria a acontecer. Porque aquela mulher, ela não tinha nada na casa dela, aquela viúva. Creio eu que talvez pode ser que Elias imaginasse ali que fosse uma viúva rica, uma viúva que talvez que dá uma estadia para ele ali de melhorias. Mas ele chegou, ele viu um cenário totalmente diferente. Você entende? O que Deus às vezes nos locomove de um lugar para o outro é para nós cuidar de pessoas que talvez estejam precisando, meu irmão. Quando Elias chegou naquele lugar, ele viu ali aquela mulher catando uns gravetos. Para que seria aqueles gravetos? Para ela fazer o último bolo que ela tinha, porque ela disse que ela ia morrer, porque não tinha mais nada, a fome era muito grande. A fome era muito grande naquele lugar. E Deus falou com ele, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher, uma viúva que te sustente. Uma viúva que te sustente. Ele poderia estar pensando, essa viúva, ela vai ter dinheiro, ela vai ter comida, ela vai ter fartura na casa dela. Não, não foi dessa maneira. Deus não falou o que ele ia encontrar lá na frente. Deus não mostrou o cenário para ele. Deus só falou com ele, tu vai ter que sair. Ei, Deus está falando com você também nesta noite. Você tem que obedecer, você vai ter que sair. Eu não vou te mostrar o cenário, mas o cenário mesmo, meu irmão, que você dá diante de um vale de ossos secos, mas não tenha medo, porque é o Senhor que está te mandando e você vai obedecer. E isso aí é porque para você viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou e disse: traz-me um pedaço, num vaso, um pote de água que beba. Ele pediu água para beber, indo ela trazê-la, chamou ele e disse: traz-me agora também um bocado de pão para eu comer. E ela disse, porém ele disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senãomente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Era a única coisa que essa mulher tinha, meu irmão. Era a única coisa que essa mulher tinha, mas esse homem ele não reclamou. Ali ele usou mais uma vez a palavra do nosso Senhor. Fazer um bolo, e o primeiro bolo seria para ele. Aleluia, glória a Deus. Olha o trabalhar de Deus, olha o sobrenatural de Deus. Como que aquela mulher não tinha nada, só tinha ali um punhado de farinha e uma botija de azeite. Ia fazer o bolo para seu filho para que comamos e morramos. E ali ele fala com ela: mulher, faça esse bolo e traz o primeiro bolo para mim. Mesmo na situação que ele estava vivendo, mesmo na situação de fugitivo ali talvez, Deus ordenou ali mais uma vez que aquela mulher o alimentasse. E não importa a situação que você está vivendo, quando Deus ordena, meu irmão, tem que obedecer. Fala que quando Deus dá ordem, que até o diabo ele obedece. Ali, essa viúva, meu irmão, ela obedeceu. Essa viúva, ela creu que aquele homem era um homem de Deus. Talvez ela não tivesse a mesma fé, mas era um homem de Deus, e que o milagre, meu irmão, ia acontecer. Ela não teve dúvida. E diferente talvez de mim e de você, muitas das vezes nós duvidamos que a palavra de Deus não aconteça na nossa vida. Muitas vezes nós duvidamos devido à situação que nós estamos passando. Ela estava passando uma situação difícil, uma situação, né,
devastadora, meu irmão. Não tinha condições mais nenhuma, mas ela creu ali na palavra, naquilo que o homem de Deus estava falando. Ela fez aquele bolo e entregou. E Elias disse, não tema, vai, faz conforme a palavra. Porém fez ela o primeiro bolo pequeno e trouxe-me. Depois fará um para mim e para teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela nunca que se acabará, o azeite da botija não faltará, até que o Senhor Jesus dá chuva sobre a terra. Aleluia, glórias a Deus. Na tua casa também não vai ser diferente, a farinha não vai faltar, o azeite, até que o Senhor Jesus manda providência, até que o Senhor Jesus amado, ele manda chuva de bênção sobre a tua vida. Você está preocupando por quê? Se você tem um Deus, se você crê, se você parou até aqui, é porque você crê. Você estava procurando uma palavra para ouvir, Deus fala diretamente com você nesta noite. Você está temando por quê? Você está tendo medo por quê? Porque na situação difícil, meu irmão, é que a gente vê Deus na nossa vida. É na situação difícil que nós temos que crer que Ele é o Todo-Poderoso, que o azeite não vai faltar, a farinha na panela não vai faltar, para que nós comamos, bebemos e ninguém vai morrer, porque Ele entra com o sobrenatural. Você está entendendo? Porque Elias estava vivendo o natural, aqui foi o sobrenatural. Ele chegou na casa daquela mulher, não tinha nada, mas ali veio o sobrenatural. Ali ele profetizou em cima da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Vai sim, vai ter pão, vai ter azeite, até que Deus manda chuva do céu. Mais uma vez Deus ali honrou a palavra do homem de Deus, mais uma vez ali Deus honrou a palavra do profeta, meus irmãos. Aleluia. Quando nós honramos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nada que aqui na terra não aconteça, só se Ele não queira, meu irmão. Porque quando é o trabalhar de Deus, nós temos simplesmente que obedecer. Então obedeça-te, obedeça-te. É o que Ele manda dizer para você nesta noite, obedeça-te. Como é que fala? Renúncias. Ele quer renúncia minha e tua, meu irmão. Ele quer renúncia, toda carnalidade, tudo aquilo que não provém dele, nós temos que tirar e viver simplesmente para Cristo, não duvidar da nossa fé, não duvidar que o poder de Deus ele brilha na minha e na tua vida. Quando nós cremos, a fé é a certeza das coisas que nós não vimos. Então, se você está aí, né, de repente a tua fonte secou, de repente algo secou na tua vida, Deus, ele vai prover, Deus, ele vai fazer o sobrenatural, Deus, ele vai fazer o impossível acontecer. Você crê que Deus está falando com você nesta noite? Por que você estava aí preocupada? Por que você estava aí de cabeça baixa? Por que você estava dando ouvido à voz contrária? Sendo que tu tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que te levanta, um Deus que te ergue, um Deus que pode tudo, um Deus que te dá aquilo que, além do que nós pedimos, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Há momento de sequidão, sim. O ribeiro do Queribe secou, mas Deus, ele levou Elias para viver o sobrenatural. Deus está te levando para você viver o sobrenatural. Deus está te levando para você entender que com ele é do jeito dele, é diferente. A situação quem manda é ele, é do jeito que ele quer. Ele vai te mudar, ele vai te moldar. O que está acontecendo de sequidão na tua vida, vai ter fonte, vai ter água, vai ter fartura. Porque quem fala é o Espírito Santo de Deus nesta noite para você. Você crê? Nós temos que crer, não duvidar, nem ficar espalhando os nossos problemas para ninguém. Tu tem que olhar para os céus, para o alto do céu é que vem o teu socorro. O teu socorro não vem do homem. Deus, ele usa o homem para nos abençoar, mas é dele que vem o nosso socorro. Então não importa a situação, não importa se o teu ribeiro secou, não importa se a tua fonte secou, vai ter minas. Deus, ele vai mandar providência, meus irmãos. Crê somente. Glórias a Deus, aleluia. Ribeiro era como se fosse um córrego ali pequeno, uma fonte de nascença, que a água descia. Mas por faltar chuva na terra, ali foi secando. Será que Deus não podia mudar aquela situação? Podia sim, mas era hora de Elias sair dali. Era hora dele ir para outro lugar. É hora de você ir para outro lugar. É hora de você sair daí. Não é aí que Deus quer que você fique. Vai para onde Deus está te mandando. Tira o medo, tira tudo aquilo que impeça, meu irmão. E escuta a voz de Deus, porque Deus, ele fala com pessoas aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. E ali aquela mulher não só comeu, como ela também tinha comida, né? Até que a chuva voltasse a molhar ali novamente o chão naquele lugar.
Glórias a Deus. Então fique na paz de Cristo. Não saia do teu posicionamento, porque Cristo, Ele tem, meus irmãos, Ele tem fartura para mim e para você. Cristo, ele não desampara, tá? Amém? Glória a Deus. Mas Deus, Ele não vai deixar secar o teu ribeiro. Talvez tem gente aqui nesse vídeo assistindo que tá chorando porque secou, tá aí derramando lágrimas. Mas a tua lágrima vai ser colhida, meu irmão. Pode ter certeza. Porque Deus, Ele colhe as nossas lágrimas para mandar resposta de bênçãos, né? Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida, amém? A única coisa que nós entendemos quando nós cremos verdadeiramente em Cristo é a obediência. Obedeça. Tá doendo, mas obedeça. Tá doendo, tá pesada a tua cruz, mas obedeça. Tá doendo, meus irmãos. Quanto mais tá doendo, nós temos que nos posicionar. Nós temos que erguer. Nós temos que estar preparado para uma nova vida, para um novo mover de Deus. Nós não entendemos o porquê que acontece tudo no exato momento, mas lá na frente nós vamos entender. Lá na frente nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. Amém, meus irmãos? Então a situação é Ele que faz do jeito que Ele quer. Ele usa do jeito que Ele quer para mudar a minha vida e a tua vida. Então crê somente no poder de Deus. Crê somente no poder de Deus. Deus, Ele é contigo. Levanta a tua cabeça. Se o teu ribeiro secou, não esqueça dessa palavra. Te posicione, porque do outro lado Deus vai te mostrar. Enquanto isso, Ele vai te mostrar o sobrenatural. Aquele homem multiplicou a farinha e a botija e a farinha da panela e a botija de azeite. Fez ali o bolo, comeu e fez mais bolo que dava para viver até que a chuva viesse sobre a terra. Assim vai ser na tua vida. Até que Deus, Ele derrama a chuva do céu sobre a tua vida. Chuva de bênção, de abundância. E que tu vai olhar e dizer assim: obrigada, Deus, obrigada por tudo. Porque até aqui valeu confiar em Ti. Sem contar, né, meus irmãos, o galardão que nós vamos ter, a nossa salvação. A vida eterna é a maior bênção que nós temos. É a vida eterna ali que Deus preparou para mim e para você. Que eu e você venha ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a maior riqueza que o Filho do Senhor Jesus Cristo obtém. Porque nós somos herdeiros de Cristo. E foi isso que Ele deixou. Ele fez pecado no meu e no teu lugar. Amém? Então fique na paz de Cristo, que Deus te abençoe. Se você sentir no coração, deixa seu joinha, para o YouTube entender que esse canal está sendo relevante. Que Deus te abençoe. Se deixar também seu inscrito, eu agradeço. Amém? Glórias a Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz de Cristo.